Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação saudável, exercícios físicos e os antidiabéticos orais ou insulinas no tratamento de quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter a hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na live de 20 de hoje, a gente vai comentar um pouquinho a respeito. Na verdade, eu vou responder uma pergunta que me foi feita, que é a relação que existe entre os medicamentos que são antihipertensivos, né, aqueles medicamentos para pressão, essa relação desse medicamento com a retinopatia diabética e se existe algum risco ou não durante o exercício físico. Então a gente vai falar um pouco sobre os medicamentos no tratamento da hipertensão para o indivíduo que tem diabetes e tem retinopatia diabética e se existe ou não aí algum risco durante o exercício físico. Então vamos lá. Situações que a gente precisa aí entender. Para os medicamentos para o tratamento da hipertensão, nós temos vários mecanismos de ação e dentre eles a gente tem aí os medicamentos que são chamados de vasodilatadores. Então, esses medicamentos, eles vão fazer com que os vasos fiquem mais dilatados, quer dizer, a gente sabe que quanto mais estreito o vaso, maior a pressão e, consequentemente, mesmo em repouso, se o vaso está muito pressionado, sem dúvida alguma, a tendência natural é a pressão arterial subir. Então, um dos medicamentos para tratar esses quadros de hipertensão, eles são relacionados a tentar deixar o vaso mais larguinho, vamos chamar assim. Né? Então, ele fica com um diâmetro maior e, consequentemente, fica aí controla a pressão arterial para que ela não fique muito fora aí dos valores desejados. Agora, qual a relação desses medicamentos para aquele indivíduo que tem retinopatia diabética? E a gente entra numa outra situação que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética, a gente sabe que são alterações que acontecem na retina de quem tem diabetes, normalmente com pessoas que já convivem com o diabetes há pelo menos 10 anos. A gente sabe aí que tem indivíduos, por exemplo, com diabetes com mais de 10 anos. Se o indivíduo tiver diabetes tipo 1, mais ou menos aí 80% dessas pessoas vão ter algum tipo de retinopatia diabética, tem algum tipo de alteração microvascular na retina. E quem tem diabetes tipo 2, em torno aí de 40% a 60%. Então, existem sim essas alterações e elas estão normalmente relacionadas ao tempo que o indivíduo tem de convívio com o diabetes. E por que existe essa relação do aparecimento da retinopatia e o tempo de diagnóstico do diabetes? Porque a retinopatia ela é uma alteração dos vasos sanguíneos que irrigam ali os nossos olhos, também as nossas retinas, que tem relação direta com a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, a quantidade de glicose que está. Então, de acordo com a sua glicemia, quer dizer, um indivíduo que tem uma glicemia muito elevada quanto? Qualquer valor acima de 180 já é considerado hiperglicemia. Só que ter uma hiperglicemia de 180 mg por decilitro de concentração de glicose no sangue, ela é bem diferente de uma hiperglicemia de 280, por um exemplo. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma grande quantidade de açúcar circulando no sangue, a gente tem que entender que essa glicose ela vai percorrer todo o nosso sistema circulatório. Então, ela vai passar pelos grandes vasos, pelas grandes artérias, pelas arteríolas, que são os vasos menores, e também vai chegar na estrutura menor das artérias, que são os capilares. E os capilares, quer dizer, esses vasinhos pequenininhos, que irrigam normalmente aí os nossos músculos, os nossos órgãos, e não, diferentemente aí os nossos olhos, eles vão ficar com uma quantidade muito grande de glicose e facilmente eles vão se entupir. Nessa situação, o corpo tenta, porque o nosso corpo ele vai buscar situações de equilíbrio e tem que mandar oxigênio, nutrientes aí para todos os tecidos. Se tem uma quantidade muito grande de glicose ali no sangue que está obstruindo a passagem do sangue para que chegue o oxigênio, para que remova lá o CO2, para que
chegue nutrientes, né, para os nossos órgãos. Consequentemente, o nosso corpo tenta criar novos caminhos, né? O corpo vai fazer situações para construir novos vasos sanguíneos. Só que aí é que está o grande problema, né? Se você não tem um bom controle metabólico, certamente o corpo também não vai conseguir construir um bom vaso sanguíneo. E o risco de hemorragia, ele aumenta. Agora, todo mundo que tem retinopatia diabética tem hemorragia ou um risco aumentado de hemorragia? Não exatamente. Porque a retinopatia diabética, ela tem várias classificações de acordo com o grau de gravidade. Então, nós temos aí, de primeiro momento, 2 tipos de retinopatia diabética. A retinopatia não proliferativa e a retinopatia proliferativa. A não proliferativa, ela tem várias graduações, como por exemplo, uma não proliferativa leve, que é onde normalmente se tem um inchaço, uma lombadinha, ali vamos chamar assim, né, nos vasos sanguíneos, tá? Tem ali um pequeno inchaço, então tem já uma alteração, é por conta de um baixo controle metabólico? Sem dúvida alguma tem relação direta, então quer dizer, eu não estou controlando bem meu diabetes, está ficando com a glicemia alta durante muito tempo. Outra coisa que muitas vezes as pessoas, a grande maioria, não sabe, é que toda vez que a gente tem momentos de hipoglicemia, quer dizer, glicemias menores do que 70 mg por decilitro, é natural você ter tremedeira, ter lá vários sintomas que a gente tem quando faz hipoglicemia, e você faz o quê? Vou corrigir a hipoglicemia. E aí corrige de que maneira? Muitas vezes come uma grande quantidade de alimentos com carboidrato, toma lá líquidos que contêm glicose, isso aí aumenta rapidamente a glicemia. E você sai de uma glicemia, por exemplo, de 60, de um quadro de hipoglicemia, e vai para uma hiperglicemia de 240, por exemplo, em um curto espaço de tempo. E aí o que faz? Vai ter que tomar lá talvez um outro antidiabético oral, ou mesmo aplicar mais insulina para tentar baixar aquela glicemia. E aí o que acontece? Faz de novo episódio de hipo, aí vai lá, come descontroladamente, aumenta de novo. Então fica esse sobe e desce muito rápido na glicemia, e essa variabilidade, que é chamado assim, esse sobe e desce na glicemia, uma hora está com hipoglicemia, uma hora com hiperglicemia, e fica hiper, fica esse sobe e desce, isso aumenta o risco do aparecimento da retinopatia diabética, que é uma das complicações que são chamadas aí de microvasculares. Também não é diferente, né, esses tipos de alterações nos nossos rins, mas hoje a gente vai falar da retinopatia diabética. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, dentro dos medicamentos que controlam a pressão arterial, existem aqueles medicamentos que são chamados de vasodilatadores, quer dizer, eles vão fazer com que o vaso fique mais relaxado, dessa maneira diminui a pressão, ele controla a pressão arterial. Com relação à retinopatia, nós temos 2 tipos, retinopatia não proliferativa e retinopatia proliferativa. A não proliferativa, como eu falei, ela tem várias graduações. Então pode ser uma retinopatia não proliferativa leve, retinopatia não proliferativa moderada, retinopatia não proliferativa grave, ou então retinopatia não proliferativa muito grave. Aonde está o problema desse tipo de retinopatia? É importante que você entenda, se você tem retinopatia, que você converse com o oftalmo, né, que fez o diagnóstico, que é especialista em retina, para ele te explicar em que grau você está. Porque, de uma maneira geral, o que a gente tem? A retinopatia não proliferativa, leve e moderada, ela não vai ter grandes alterações ou risco durante o exercício físico. Agora, a retinopatia não proliferativa grave ou muito grave já tem um risco maior de ter algum tipo de hemorragia. E isso, sim, aumenta o risco no exercício físico, em todos os exercícios, ou então você vai tentar usar, né, o recurso, eu não gosto muito de fazer exercício para ajudar no controle de diabetes, então eu vou falar, eu tenho retinopatia, não posso fazer exercício. Não é isso, a gente precisa selecionar alguns tipos de exercícios que vão diminuir esses riscos, a gente já vai falar um pouquinho a respeito. Mas existe também a outra parte, que é a retinopatia proliferativa. Essa ela está relacionada a uma
nova formação de vasos, né? Pode ser tanto no nosso globo ocular como na própria retina. E como eu falei anteriormente, se vem tendo um baixo controle metabólico ou uma alta variabilidade na glicemia, quer dizer, eu fico com a minha glicemia super alta, minha diabetes está sempre 200 e não sei quanto, eu tenho glicemias, às vezes chegam a 400, quer dizer, o tempo inteiro em hiperglicemia, isso aumenta o risco do aparecimento de retinopatia diabética. E aí precisa ver aonde você está classificado nesses graus de retinopatia. Outra situação é o quanto a glicemia fica subindo e descendo rapidamente. Isso aí também tem relação direta. Claro que são alterações que não vão acontecer de um dia para o outro. Normalmente existe esse tempo, né, para que nessa situação de baixo controle afete, né, de alguma maneira aí o aparecimento, quer dizer, afete não, acelere aí o aparecimento da retinopatia diabética, mas o que a gente ficou, né, de falar nessa live é os medicamentos que controlam a pressão arterial, e a pessoa tem hipertensão e tem diabetes também. Tem diabetes, mas tem retinopatia, quer dizer, isso tem risco para o exercício físico? É isso que a gente vai responder hoje. Então, entendendo, medicamento que controla a pressão, aumenta o vaso. Retinopatia tem vários tipos de retinopatia. Então, se a retinopatia é não proliferativa, grave ou muito grave, já existe um risco, não é todo tipo de exercício que dá para fazer. A mesma situação da retinopatia proliferativa, quer dizer, formou vários vasos, em uma situação metabólica ela não favorável, porque estava em hiperglicemia, ou estava nesse sobe e desce, e consequentemente o risco de ter aí hemorragia, ele acaba aumentando. Por conta disso, a pessoa não deve fazer o exercício, muito pelo contrário. Por dois motivos básicos, né? A gente está falando aí de quem é hipertenso e tem diabetes. Então, apesar de já ter aí um agravamento com a retinopatia, a gente tem que lembrar o seguinte: exercício físico ou atividade física, os dois vão ajudar a ter um melhor controle na hipertensão. Né? Então, mesmo pessoas que têm, mesmo sendo tratado, né, tomando lá o medicamento, o antihipertensivo, muitas vezes, se você ficar monitorando a sua pressão, você vai ver que mesmo tomando medicamento, tem momentos que você fica hipertenso. Isso acontece, é a mesma situação no diabetes. Né? Você usa lá o antidiabético oral, aplica a insulina, tem alguns momentos que você fica dentro do alvo e tem momentos que muitas vezes tem aí quadros de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Então, por isso a necessidade da gente sempre monitorar, tanto para quem é hipertenso, monitorar mais vezes aí a pressão arterial, como para a gente, né, que tem diabetes, também monitorar aí a glicemia. Isso que é fundamental a gente fazer isso como parte do tratamento, independente se for fazer o exercício ou não. Agora, trazendo tudo isso, né, todo esse conjunto pro exercício físico, como é que a gente faz? Existe aí um risco, né, aumentado por conta de ser hipertenso, tomar lá o medicamento para controle da pressão, que é vasodilatador, com relação à retinopatia e ao exercício físico? O risco maior, ele não está relacionado exatamente ao medicamento e ao exercício, né, a retinopatia, e sim, primeiro, ao grau de retinopatia que você tem. E aí, qual é o controle da sua pressão arterial? A gente tem que lembrar o seguinte, que apesar da pressão arterial, né, a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular, vai forçar mais lá o nosso coração, também, né, pode afetar aí a parte da visão, mas a gente tem que lembrar que hipertensão, né, indivíduo hipertenso, que mantém a pressão muito alta, mesmo medicado, quer dizer, mesmo tratando, isso afeta a médio e longo prazo a função dos nossos rins. Então, a hipertensão ela tem uma relação direta com, vamos colocar assim, como atrapalhar o trabalho dos nossos rins. E ao longo do tempo, se isso não for corrigido, certamente aumenta aí o risco de desenvolver aí doenças crônicas, né, renais relacionadas ao diabetes, mas porque o diabetes também está relacionado à hipertensão, então fica a hiperglicemia associado com a hipertensão. Mas, com relação à retinopatia, o que a gente tem que é importante que você entenda? Se você tem retinopatia, primeiro eu tenho que entender que grau de retinopatia que eu tenho, como eu já falei anteriormente.
retinopatia não proliferativa leve, retinopatia não proliferativa moderada, normalmente você pode fazer o mesmo tipo de exercício, de atividades físicas que as outras pessoas com diabetes ou sem diabetes fazem. Isso aí não tem limitações. Agora, se você tem retinopatia não proliferativa grave ou muito grave, ou então a retinopatia proliferativa, aí sim o risco de vir a ter algum tipo de hemorragia, ou mesmo aí, às vezes esportes com bola, né? Tomar uma bolada no rosto, alguma coisa, isso aí existe um risco maior. Então a gente começa a ter algumas limitações. Quais são essas limitações? Se você é hipertenso, você não vai, por exemplo, fazer um exercício com alta intensidade. Isso pode ser perigoso para você naquele momento, de acordo, claro, com a sua condição física. Isso é o mais importante que a gente tem que entender. Então não adianta muito hoje, né, tem se falado de um tipo de exercício que é chamado de HIIT, onde você dá estímulos, né, acima do seu limite máximo de equilíbrio metabólico, né, você vai fazer tiros de alguns segundos e isso vai ultrapassar o seu limite, que o seu corpo consegue manter como equilíbrio, e depois você pode dar esse estímulo e parar um período, né, para recuperar e dar de novo um outro estímulo, ou então você dá esse estímulo super forte e depois continua, por exemplo, se está sendo feito em esteira, você continua caminhando, né, por exemplo, isso numa intensidade muito menor para recuperar e depois vai e faz de novo. Ótimo. Só que é importante a gente entender, quando a gente faz algum tipo de exercício em que é mais específico, que ele seja feito de acordo com o seu grau de condicionamento físico. Então, uma coisa que a gente tem que entender, exercício para quem tem diabetes. O que eu faço para mim serve para você? Provavelmente não. A não ser que eu e você tenhamos o mesmo grau de condicionamento físico, o que é pouco provável hoje em dia. Então, por isso é tão importante você fazer algum tipo de teste, né, ou que o professor que te acompanha aí faça esse teste, um teste em esteira, um teste com carga, para saber quanto de carga você consegue trabalhar, né, se fizer um trabalho de fortalecimento muscular, para dentro desses limites, aí sim colocar que tipo de intensidade que eu vou trabalhar. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente vai fazer o exercício físico, se você faz em uma intensidade muito acima do que você consegue fazer, você força o sistema como um todo. Só que, fisiologicamente, para a gente que é profissional de educação física, a gente vai forçar dentro de um padrão de segurança. E muitas vezes você pode forçar acima desse padrão. E claro, o risco de dar ruim, ele também aumenta. Então, é sempre importante o seguinte, eu tenho hipertensão, tomo lá um medicamento que dilata os vasos. Poxa, se eu dilato o vaso e eu tenho retinopatia proliferativa, vai ter mais sangue passando nos meus vasos. Isso pode, se errar na intensidade do exercício ou no tipo de exercício, como eu falei, um risco maior. Exercícios com bola, por exemplo. Exercícios onde a pessoa vai ficar de cabeça para baixo, por exemplo. Né? Vai fazer um rolamento ou vai fazer algum tipo de exercício que fique de cabeça para baixo. A pressão também aumenta na cabeça. Ou vai fazer um trabalho de força com uma intensidade muito alta. O que é normal quando a gente vai fazer muita força? A gente trava a nossa respiração. Né? A gente vai pegar alguma coisa muito pesada, o que a gente faz? Prende a respiração e faz força. E isso que acontece, isso aí é chamado de manobra de Valsalva, e essa manobra, né, de você inspirar, prender o ar e fazer força, ela aumenta a pressão arterial no interior, principalmente da nossa caixa torácica. E não vai ser diferente na nossa caixa craniana também, né, e vai afetar os nossos olhos. Então, se tem risco de ter uma hemorragia, por exemplo, e faz muita força por conta da retinopatia que tem, ser não proliferativa grave, muito grave, ou ser uma retinopatia proliferativa, fazer uma manobra de Valsalva durante um treinamento de força aumenta muito o risco de ter aí descolamento de retina, ter sangramento, uma série de coisas que podem inclusive levar à cegueira. A mesma situação dentro desses graus de retinopatia, é fazer um tipo de exercício onde tenha impacto, por exemplo. Né? Artes marciais, muitas vezes, né? Vale tudo. Muitas vezes você vai tomar pancadas, às vezes na cabeça. Boxe, por exemplo.
Então são situações que esses impactos, numa situação onde se tem a retinopatia, né, num grau mais avançado, num grau mais grave, o risco de afetar a visão ele é muito grande. Ou mesmo, né, eu falei de esporte de contato, eu falei de situações assim bastante evidentes, mas existe uma que me chama muito a atenção. Cada vez mais eu tenho trocado muita informação, né, com pessoas que têm diabetes, e uma grande parte tem pedalado. Pedalar para quem tem diabetes é bom? Não é bom, é ótimo, é muito bom. Só que muitos, principalmente os mais jovens, têm interesse, né, pelos desafios e muitas vezes optam por pedalarem, né, fazendo uma modalidade aí de pedal que é chamada de mountain bike. Então, quer dizer, você vai pedalar em trilhas, vai pedalar em terrenos acidentados. E nessa situação o que acontece? A bicicleta ela vibra demais. Você está andando por terrenos que são todos acidentados. E muitas vezes em alta velocidade, você está meio num barranco ali. Então, quer dizer, é legal? É maravilhoso, é muito bacana. Para quem gosta, é ótimo. Só que para quem é hipertenso, tem retinopatia diabética em 1 grau desses que eu falei, que seja grave, né, muito grave, ou retinopatia não proliferativa, quer dizer, naquela situação de vibração da bicicleta, aquilo também pode vir, sim, a trazer algum traumatismo para a parte visual desse indivíduo. Então, é muito importante para quem, primeiro, né, respondendo aí a pergunta que eu falei, né, do medicamento para tratar a hipertensão, para quem tem retinopatia diabética e o exercício físico, existe risco? Existe. Só que esse risco, ele é graduado. Então, eu tenho hipertensão. A minha pressão, o tratamento que eu tenho feito para hipertensão, ele tem se mantido dentro dos padrões, aí, em torno de 130, 140 milímetros de mercúrio, ali na pressão alta, em repouso, e normalmente 70, 80 milímetros de mercúrio, quer dizer, está dentro de um padrão bem próximo aí da normalidade, apesar do grau de hipertensão. Essa é a primeira situação que tem que ser avaliada. Segunda, eu sou hipertenso, mas a minha pressão vira e mexe, estou medindo lá, está 160 milímetros de mercúrio, 160 por 100, sabe? Quer dizer, mesmo assim está alterado. Nessa situação, o que é importante? Conversar com o seu cardiologista e ajustar o tratamento da sua hipertensão, que certamente ele não está adequado. Segundo, que grau de retinopatia diabética você tem? Porque, como eu falei anteriormente, existem alguns graus de retinopatia ou tipos de retinopatia que você vai fazer o exercício, a atividade física que você quiser, na intensidade que você quiser, isso aí pouco vai influenciar. Agora, se você tem um grau de retinopatia, que existe esse risco, né, de deslocamento de retina aumentado, de sangramento, né, por hemorragia, isso podendo levar à cegueira, a gente tem que evitar esses exercícios ou essas atividades aonde a sua saúde será colocada em risco. Uma coisa é extremamente importante. Muitas vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu não posso fazer, por exemplo, um esporte de contato, eu não posso jogar algo, né, jogar bola, e de repente pode tomar uma bolada no rosto. Existe o risco? Existe. Só que muitas vezes, para a gente controlar a nossa saúde, seja melhorar o controle da hipertensão arterial ou melhorar o controle do diabetes, muitas vezes uma caminhada já é o suficiente. A gente tem que começar a pensar nisso também. Qual é o seu objetivo com o exercício físico ou com a atividade física? Essa é uma resposta que você tem que ter para você. Porque se é para a nossa saúde, muitas vezes uma atividade mais leve, de leve a moderada, ela é o suficiente para ajudar no seu controle metabólico, seja relacionado à sua hipertensão ou mesmo ao seu diabetes. Agora, não, eu tenho um objetivo específico em relação ao exercício. Eu quero aumentar minha força, eu quero aumentar minha velocidade, eu quero aumentar minha resistência, eu quero aumentar meu consumo máximo de oxigênio. Aí nessa situação é algo que precisa ser avaliado. As alterações que você tem metabólicas, em que grau que se encontram, né, essas alterações, como tem estado o seu controle, no caso da associação do diabetes com a hipertensão, que isso é muito frequente nas pessoas que têm diabetes, principalmente em quem tem diabetes tipo 2. Se está um bom controle da pressão, porque também não adianta nada. O meu diabetes está super bem controlado, mas e a pressão, como é que está? Minha pressão vira e mexe, está tendo uns picos lá de hipertensão. Então,
isso é importante a gente entender. Ou vice-versa, minha pressão tá, não, fica super bem controladinha, mas e o diabetes, como é que tá? A glicemia uma hora muito alta, uma hora muito baixa. Então, isso é importante. O exercício faz parte do tratamento, o exercício ele ajuda, sem dúvida alguma. Mas, como eu falei, atividades que sejam com intensidades de leve a moderadas. Essas vão já de primeiro momento ajudar você, seja se você está com grau de hipertensão aí, o tratamento de hipertensão não está lá muito adequado, ou o controle do diabetes não está muito adequado, ele vai te trazer para uma situação de controle, sim. Vai ajudar, desde que você faça todos os dias. Isso é importante. Agora, a partir do momento que você determina um objetivo pro exercício, aí a gente está falando de trabalhar em situações aonde vão superar obrigatoriamente o seu grau de condicionamento físico atual, seja relacionado ao seu equilíbrio, à sua coordenação, à sua força física, ao seu consumo máximo de oxigênio. Então a gente já está falando de um planejamento. E para que esse planejamento tenha sucesso no resultado, é importante a gente avaliar todos os riscos ou o que pode influenciar no resultado desse trabalho. E uma pressão arterial, e o indivíduo tendo diagnóstico de hipertensão, uma hipertensão mal controlada, vai também impactar no resultado. Um controle glicêmico mal ajustado, quer dizer, o diabetes pouco controlado, também vai influenciar no resultado. Então, o primeiro momento é tentar colocar o exercício ou a atividade física para melhorar o controle metabólico. Melhorou? Ótimo. Agora a gente vai para a segunda fase, que é o que você quer com o exercício físico. Então, para responder aí a pergunta, quem é hipertenso, usa lá medicamento para controlar a pressão, que é vasodilatador, e tem retinopatia diabética, existe risco para o exercício físico? Se o exercício físico for de leve a moderado, não existe risco. O risco é muito, muito baixo, vai mais ajudar do que prejudicar. Agora, se o exercício que for feito for um exercício de moderado a vigoroso ou um exercício intenso, precisa ser avaliado essa questão que eu já falei, da pressão arterial, de que grau de retinopatia você tem, porque aí sim o risco ele acaba aumentando com relação ao exercício físico. Então, a mensagem que eu quero que fique aqui para você, né, assim, primeiro, obrigado aí para quem fez aí a pergunta, mas de qualquer maneira o exercício é como eu sempre digo, é tudo de bom para quem tem diabetes, desde que você faça esse exercício. Se for de leve a moderado para controlar o diabetes, sem dúvida alguma vai ajudar para controlar picos de hipertensão, ou mesmo para o seu controle da pressão arterial, também vai ajudar muito. Agora, poxa, eu preciso mudar minha composição corporal, preciso emagrecer. Vai ter que fazer exercício numa intensidade mais alta. Eu quero aumentar minha força, quero aumentar a minha quantidade de massa magra. Não tem jeito, vai ter que treinar mais forte para isso. Quer dizer, vai ter que treinar num nível acima do que o seu corpo está acostumado atualmente. Então, nessa situação, tem que sim levar em consideração que grau de retinopatia diabética você tem, o controle da pressão arterial, como ele está, se precisa de algum ajuste ou não, e aí sim adaptar o exercício ao diabetes, e é assim que eu tenho feito já há muitos anos aí com meus alunos. Então, eu espero ter respondido aí a pergunta, né? Agradeço aí a quem está acompanhando a live, quem mandou boa noite aí, boa noite para vocês também. Então, a mensagem é essa. Você é hipertenso, usa lá medicamento vasodilatador, tem retinopatia. Pô, exercício tem risco? Se for de leve a moderado, não. Mas caso contrário, sim, isso tem que ser avaliado de acordo com o seu objetivo, com o grau de retinopatia que você tem e com o controle da pressão arterial que você tem, tá bom? Então, fica aí a mensagem. Lembre-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. E muito obrigado pela pergunta e obrigado a você que acompanhou aí mais uma live D20. Se você gostou aqui do conteúdo, né, não esqueça aí de marcar, né, nos comentários aí outras pessoas que têm diabetes, que você sabe que essa informação vai ser importante, porque eu sempre acredito que o conhecimento ele salva. Só que não é só conhecer, é você conhecer e colocar esse conhecimento em prática. Isso sim, sem dúvida alguma, vai ajudar quem tem diabetes a ter uma condição de vida melhor, a conviver melhor com o diabetes e não ficar
ficar brigando com ele, não é verdade? Que é algo que a gente vai ter que realmente em algum momento da nossa vida fazer. E se você achou que esse conteúdo é legal, marca alguém aí. Se você estiver depois vendo, né, a gravação aí pelo YouTube, se você não é assinante aí no canal, assina o canal, aciona aí o sininho, que toda vez que a gente fizer a postagem de algum vídeo, algum conteúdo, aí você vai ser notificado. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou a live D20. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!